Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Aliás, vamos ler do 1 ao 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eu vou aproveitar e já acrescentar mais alguns versículos aqui, para clarear um pouco mais. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, o dia do Senhor, vos surpreenda como ladrão. O versículo 2, ele diz que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. O versículo 4, ele diz que quem está em trevas é que o dia do Senhor vem como ladrão. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, o dia do Senhor, vos surpreenda como ladrão. Vocês não estão em trevas. Então, quem vai ser surpreendido pelo dia do Senhor é quem anda nas trevas. Porque todos vós sois filhos da luz, do dia, não somos da noite, nem das trevas. Por isso não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, capítulo 2. Verso 1 a verso 4. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e veja que o apóstolo Paulo, nas duas epístolas, fala da volta de Cristo. Acabamos de ler a primeira epístola, capítulo 5, e ele volta no tema, na segunda carta, a mesma igreja, no capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. De maneira ninguém vos engane de modo algum, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Abre os nossos olhos, Senhor. Traz discernimento e revelação. Traz ao nosso coração a palavra que o Senhor quer compartilhar nesta manhã. Santo Espírito, continua aqui ministrando, falando, tocando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu vou usar o micro. Vou usar o micro porque vocês estão me ouvindo bem, né? Mas a minha mãe, com 80 e poucos anos,
a audição dela já não é igual à nossa. Meus queridos, novamente falando sobre a volta de Cristo. E essa semana eu estava orando, primeiro por causa de coisas que vêm acontecendo no Brasil. E eu estava orando agora no final de semana, sexta-feira, e falando, Senhor, até quando? Até quando? Para onde a gente está caminhando com tanta coisa errada nesse país? E eu estava muito aborrecido essa semana com dois fatos. O primeiro, aquele projeto que foi aprovado na Câmara para reduzir salário de um monte de marajá no Brasil, que ganha mais de 100 mil por mês, enquanto milhões de brasileiros passam fome, não tem remédio, não tem saúde, é um desastre. Nessa situação de pandemia, o país endividado, uma situação crítica dessa, um monte de gente ganhando mais de 100 mil por mês, sendo que pela Constituição, o máximo 40 mil. E de repente a Câmara vota para consertar isso, o projeto vai para o Senado, e a gente tem informação que alguns da Justiça vai lá e, debaixo dos panos, né, fala para o presidente do Senado, engaveta isso aí porque nós não queremos que aprova isso. Numa situação dessa, o país precisando de economia, precisando de dinheiro, quantos brasileiros passando dificuldade, fome, desempregado. A outra coisa, eu fui fazer cálculo de 2 processos trabalhistas, eu sabia que tinha sido mudada essa legislação no final do ano, a legislação mudada pela nossa Corte Suprema. Corte Suprema não é para mudar a lei, quem tem que mudar a lei ou fazer lei nova é Congresso, Câmara e Senado. Isso é natural. Nós temos 3 poderes. E quem tem que cuidar de lei é deputado e senador. É o que está na nossa lei maior. E vem o Supremo ano passado, julga um recurso e muda os cálculos da legislação dos direitos trabalhistas no Brasil. Até então, direito trabalhista tinha uma forma de cálculo e a partir dessa decisão mudou a forma de cálculo. E eu fui calcular 2 processos antigos que eu tinha de 15, 20 anos, que está terminando, e eu fiquei assustado quando nós tínhamos feito um cálculo nos 2 processos antes dessa decisão, no meados do ano passado. E agora com a mudança teve que voltar para o contador para refazer os cálculos, porque alterou. E um dos processos, o valor de 590 mil, o ano passado, agora depois do julgamento caiu para 340. Caiu pela metade. O outro processo de 144 mil caiu para 60, menos da metade. E essa lei, e essa decisão da nossa Corte Suprema vale para o Brasil inteiro. Queridos, eu fiquei muito chateado com isso, estava orando, falei, Senhor, até onde nós vamos parar? Continuam rasgando a lei, pisando as leis, fazendo o que querem. E eu fui orar. E de madrugada, acordei, não estava passando bem, e fui orar. E quando estava orando, o Senhor veio na minha mente, o homem do pecado, o filho da perdição. E eu peguei a Bíblia e fui ler esse texto. O segundo que nós lemos. A volta de Cristo não vai vir antes que venha o homem do pecado, o filho da perdição. Homem do pecado, filho da perdição. Olha o nome. Homem do pecado. Antes de Jesus voltar, primeiro tem que vir o homem do pecado e o filho da perdição. Isso veio muito forte na minha cabeça e eu fui ler, eu fui estudar. Queridos, é o anticristo. É o governo mundial que está aí, prestes a se instalar. Daniel falou que ele cuidaria em mudar as leis e o tempo
Daniel 7 trata do anticristo. Daniel 9 trata do anticristo. Apocalipse 13 e Jesus tratou disso, falando lá em Mateus 22 e Lucas também relata isso. Mateus 24 e Lucas 22, o Senhor tratou disso. Nós já estudamos aqui em tempos atrás sobre 14 ou 15 sinais da volta de Cristo, vocês lembram disso? 14 ou 15 sinais que Jesus enumerou que antecederia a sua volta. E nós vimos que aqueles sinais, praticamente você lê todos aqueles, você fala, o que falta cumprir? Nenhum. Mas tem 3 aqui, que foi o apóstolo Paulo que cita. O apóstolo Paulo cita 3 sinais, 3 últimos sinais relevantes da volta de Cristo. E esse é o tema dessa meditação. Os 3 últimos sinais relevantes da volta de Cristo. Um deles é esse, o anticristo, da segunda carta, capítulo 2. O homem do pecado, o filho da perdição, que vai se manifestar. E o apóstolo descreve aí como que vai ser esse ser. O homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo que se adora, de sorte que se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo ser Deus. Querendo ser Deus. Queridos, por que trazemos essa palavra nessa manhã para vocês? Mais uma palavra sobre a volta de Cristo e sobre preparo para a volta de Cristo. Eu estava dizendo, Senhor, mas não tem algo melhor para a gente, para nós, para mim, para a igreja, para nós? Não tem algo melhor, sem ser falar do anticristo e da sua volta? Porque as pessoas, tem igreja que nem prega isso, porque diz que não quer assustar as pessoas. E o Senhor disse, você quer pregar a verdade ou você quer pregar mentira? Você quer pregar a palavra ou o engano? Segunda coisa, qual a melhor coisa que existe para vocês? Ficar nesse mundo igual está? De mal a pior? Dor, sofrimento, miséria, fome, guerra, peste, terremoto e tudo quanto é coisa? Ou o lugar que eu estou preparando? Qual o melhor lugar? Aí onde vocês estão ou comigo? Eu disse, lógico, Senhor, com o Senhor. Então prega para se preparar. Porque eu estou voltando. Fala isso, eu estou voltando. Eu estou voltando. E agora, examina os sinais, está aí os 3 últimos. Queridos, vamos rapidinho, senão o tempo não permite, pelo menos passar rápido por cima, talvez a gente volte. Primeiro sinal, 3 sinais aqui, o anticristo, a apostasia e o primeiro sinal, a repentina e da segurança. 1 Tessalonicenses capítulo 5, pois quando disserem que há paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, primeiro sinal, dos 3 últimos, os 3 últimos, o primeiro, que o apóstolo Paulo narra, quando disserem que há paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Repentina destruição do quê? Da paz e da segurança. Repentina destruição da paz e da segurança. E daí a pergunta é, nós temos paz? Nós temos segurança? Eu acabei de dizer que lei e direito e garantias, as garantias que a gente chama de garantias individuais, que é dada a cada cidadão brasileiro, que está no artigo 5º da Constituição, essas garantias individuais que nós chamamos no direito, isso aí está sendo rasgado e destruído. Você não tem mais garantia. Você não tem garantia da sua vida, da sua saúde, da sua família, do seu direito de trabalhar, do seu direito de ir e vir.
de você pensar e falar o que você pensa, de você decidir sobre o que você crê e você poder falar sobre a sua crença, sobre a sua fé, o direito de ir à igreja, o direito de abrir a igreja, vem sendo tudo rasgado e destruído. E o Senhor diz, quando falarem que a paz e segurança, vai vir a repentina destruição. O que é uma coisa repentina? O que é o repentino? Aquilo que acontece de súbito, inesperado, de imprevisto e rápido. Você não está esperando, tipo um acidente, por exemplo, questão de segundo. Uma coisa repentina, imprevista e rápida. E o Senhor disse que a perda da paz, a destruição da paz e da segurança ia acontecer de forma repentina, rápida. De repente, nós tínhamos tantas coisas antes de começar essa tragédia. O mundo era um outro mundo, o Brasil era um outro Brasil, e de repente virou tudo de ponta cabeça. O Senhor está dizendo, olha, quando disserem que a paz e segurança vai vir a repentina destruição da paz e da segurança. Queridos, o mundo vinha da seguinte situação, século 20, que a gente chama, que é o de 1900 a 2000, de 1900 a 2000, foi um século de falta de paz. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919, Primeira Guerra Mundial, morreu pelo menos meio milhão de pessoas e o mundo ficou destruído. 1940, 1945, 20 anos depois, Segunda Guerra Mundial. 5 milhões e meio de pessoas mortas e destruiu a economia de todos os países do planeta. Foi um século sem paz. Aí, passa a Segunda Guerra Mundial, começa a melhorar um pouco as coisas, começa Estados Unidos e Rússia querer brigar. Década de 60, década de 70, década de 80 e vai até 90. E todos nós, que é dessa época mais antiga, vivia preocupado porque não sabia o que ia acontecer. A chamada Guerra Fria. Toda hora um ameaçando explodir o outro com bomba atômica. E a gente sabia que se eles brigassem, eles tinham poder para destruir o mundo, têm poder para destruir o mundo várias vezes. Então, todo mundo preocupado e aflito, quem tinha um pouco mais de juízo e se informava do que estava acontecendo, preocupado que não sabia o que acontecia com o mundo. Não se tinha paz. Chega 1990, acaba a União Soviética. O comunismo caminha para a derrocada e acaba a União Soviética, que era a Rússia e todos os países que ela invadiu e aplicou na marra o comunismo e tratava o povo escravizado. Dezenas de países que a Rússia invadiu. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Tudo nessa década, tudo nesse século. Por isso estou dizendo, para você ter ideia, um século sem paz e sem esperança. Aí de repente cai a Rússia, a União Soviética, ficou só a Rússia, os outros países foram liberados. E parece que parou aquela confusão de americano e russo, e a gente começou a pensar, o mundo agora está caminhando para a paz. Está caminhando para a paz. 1990, nós estamos em 2020, 30 anos depois, a paz terminou. A paz terminou. Entra o Covid, quase 5 milhões de pessoas mortas, endividamento dos países, desemprego, inflação, vocês estão vendo aí o preço das coisas, e não é só aqui no Brasil, é no mundo. Estados Unidos, a carne subiu 60%, combustível e gás subiu 50%. Nós vimos presidentes de países ricos chegando para o nosso e falando, na reunião que teve agora esses dias, você não tem comida lá para arrumar para a gente? Países ricos.
Não tem comida? Eu estava conversando com um missionário essa semana da África. Ele falou, irmão, ele está aqui no Brasil, ele falou, irmão, lá onde eu estou indo evangelizar, só tem rato para comer. Você quer ir comigo lá? Convidou a gente para ir lá. Só tem rato, queridos, para comer. A gente joga comida, né, Osmar? Sabe a comida? A gente joga arroz, feijão. Só tem rato. Queridos, falta de produtos, porque quase 2 anos parado, muitas empresas fecharam, ou então, se uma empresa produzia X todo dia, fica 1 ano parado, até ela produzir tudo que ela deixou de produzir, não tem produto. Você vai comprar peça para computador? Não tem. Peça para celular? Não tem. As pessoas pedem para esperar meses. Para automóveis. Preço de tudo disparou. Queridos, o Senhor diz, quando disserem que a paz e segurança, chegaria a repentina destruição de tudo isso. E mais impressionante, o Senhor diz que é como dores de parto. Eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Então, essa tragédia trouxe corrupção na aplicação dos recursos, milhões de reais foram desperdiçados, e principalmente a perda de direitos. Um dos grandes prejuízos dessa tragédia, a perda dos direitos. Tudo que está escrito na Constituição, praticamente vem sendo rasgado, pisado, e prevalece o que meia dúzia pensa e quer. E eu disse, Senhor, o que é isso, Pai? Destruindo tudo, destruindo as leis, destruindo os direitos, destruindo... E o Senhor falou, o homem do pecado, o filho da perdição, está chegando. Queridos, então, essa primeira parte aqui, primeiro sinal, que a destruição da paz e da segurança. A destruição da paz e da segurança. Está aí. Está aí. E o Senhor disse que seria como as dores de parto. Você sabe que dor de parto, eu digo você, as mulheres, mas a gente sabe porque a gente acompanha. Você sabe que dor de parto, quando começa, só termina quando? Termina o processo de parto e nasce o bebê. O Senhor falou que é igual dor de parto. Quando começasse isso, só termina quando Jesus Cristo voltar, quando terminar o processo. Não para mais. É dor de parto. Começou agora, enquanto o Senhor Jesus não voltar. E daí o Senhor falou comigo, meu filho, eu estou voltando. Se você está desesperado por todo esse monte de coisa errada, eu estou chegando para botar ordem nisso. É 7 aninhos só de tribulação que está chegando. É rápido. O período do anticristo está lá em Daniel 7, Daniel 9 e Apocalipse 13. 1 semana de anos, 7 anos só. 7 anos. Mas mais importante do que isso, antes de começar os 7 anos, quem estiver preparado é arrebatado para o céu. E essa grande tribulação aqui, o homem do pecado já está operando, a gente vai ver daqui a pouco, ele já está na terra operando, mas ele vai operar, ele está só fazendo uma introdução, ele vai operar de verdade quando a igreja e o Espírito Santo for tirado da terra. Quem estiver preparado vai ser arrebatado. Queridos, quem que é esse homem do pecado? Agora o capítulo 5. Aliás, o 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses 2. Quem que é esse homem do pecado? Filho da perdição. Preste atenção nos nomes que o apóstolo Paulo chama esse ser. Olha só.
versículo 3, homem do pecado, filho da perdição. Queridos, já teve tantos homens fazendo coisas horríveis no mundo? Teve e tem. Gente que mata dezenas, milhares, destrói, rouba. Hitler matou milhões de pessoas e muitos outros homens na história. Mas Deus não chama eles de homem do pecado nem de filho da perdição. Os maiores pecadores. Deus está dizendo, Osmar, que está chegando um homem do pecado, filho da perdição. Esse é pior do que todos os demais seres humanos. Ele, a ponto do Senhor chamar o homem do pecado, o filho da perdição. O filho da perdição. E a Bíblia fala algumas coisas dele aqui. Versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o resiste, até que seja tirado do meio, e então será revelado o iníquo, esse homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua presença. Então, queridos, aqui no versículo 7, ele é chamado de o mistério da injustiça. No versículo 8, o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca. Deus vai destruir esse ser e todos os que tiverem com ele com o assopro da sua boca. A esse cuja vinda é segundo o poder de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. Esse ser humano vem com essas características, vem com todo o poder de Satanás, fazendo prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça. Ele vem assim. E vem para quê? A Bíblia responde. Com todo o engano da justiça, para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele vem para aqueles que perecem e para aqueles que não quiseram receber, aceitar o amor da verdade. Por isso ele é um mentiroso, é o pai da mentira, é o enganador. E a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, enganaria até os escolhidos. Isso Jesus falou, se aqueles dias não forem abreviados, vai enganar até os escolhidos. Porque a característica dele é o engano. A característica dele é o engano. E por quê? Porque é para aqueles que perecem, para aqueles que não receberam o amor da verdade, para serem salvos. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Mais um nome, operação do erro. Operação do erro. Você sabe que a operação não é coisa que uma pessoa faz sozinho. A operação é coisa que se faz com várias pessoas, ou às vezes até um exército é com vários exércitos, com várias armas e com a programação específica. Uma operação policial, uma operação militar, seja a operação de que modo for, é algo preparado. E o Senhor está dizendo, virá a operação do erro. Por isso Deus, para que eles creiam na mentira e para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Esse homem do pecado, filho da perdição, usado por Satanás, possuído pelo demônio e pelos demônios, vem para o planeta Terra. Só que a igreja é tirada antes, quem tiver preparado, porque quando ele entrar aqui, ele vai fazer as piores desgraças, e está relatado isso no Apocalipse. Daniel. E ao mesmo tempo, durante esse período de 7 anos da grande tribulação, que a Bíblia chama de grande tribulação, além do anticristo estar fazendo as desgraças que ele vai fazer no planeta, Deus também vai estar mandando. Ele já é um julgamento de Deus para quem não quis a verdade. Para aqueles que não quiseram a verdade e amaram a mentira, o engano.
O que é a verdade, queridos? O que é a verdade? Não quiseram a verdade, mas amaram a mentira. Primeiro, no mundo de hoje, verdade não existe. Se você perguntar aí fora o que é a verdade, por exemplo, no direito, eles dizem que a verdade absoluta não existe. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua visão das coisas, então não existe verdade absoluta. Para o mundo aí fora não existe verdade. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem que é a verdade? Jesus Cristo e sua palavra, porque ele também disse assim, na sua última oração na terra: Pai, orando pelos discípulos, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é Deus e sua palavra. Mas se o anticristo e esse mundo não crê em Deus, não crê na existência de Deus e diz que Deus não existe, se Deus é a verdade, a única verdade, ele é a verdade, e se na visão da multidão do planeta Deus não existe verdade. E a palavra está dizendo que Deus vai mandar esse ser maligno para julgar aqueles que não amaram a verdade e tiveram prazer na mentira. Por isso Deus falou comigo: prega a verdade. Não importa se vão crer ou vão aceitar, mas fala a verdade. Prega a palavra. Prega a palavra. A palavra é a verdade. Não é a minha verdade. Não é a verdade de uma igreja. Não é a verdade de um grupo de pessoas. A verdade é a palavra. É Deus que está dizendo isso aqui. É o Senhor que está dizendo. E daí ele diz assim: com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira, e seja julgado todos aqueles que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Queridos, você sabe o que é iniquidade? O que é uma pessoa iníqua? O que é iniquidade? Pecado. Sabe o que é iniquidade? É pecado, mas é mais que pecado ainda. Iniquidade é desrespeito, rejeição e negação da palavra de Deus. Iniquidade é desrespeitar, rejeitar, desprezar e não querer a palavra de Deus. As leis de Deus, os princípios de Deus. Isso é o iníquo. A gente diz num ditado lá em teologia: é o que conhece e não obedece. Iníquo é o que conhece e não obedece, joga para trás, despreza, rejeita, desvaloriza, distorce a palavra de Deus. É o iníquo, conhece e não obedece, não leva a sério. E a Bíblia diz, o Senhor está dizendo aqui, que é para serem julgados todos os que não quiseram a verdade, mas tiveram prazer na iniquidade, numa vida fora da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus. E aí o apóstolo traz uma palavra para nós, dizendo assim: mas irmãos, falando para aquela igreja, devemos dar graças a Deus por vós, amados do Senhor, por Deus ter escolhido vocês desde o princípio para a salvação e para a santificação do Espírito e para a fé na verdade. Olha que bonito. O povo de Deus é escolhido para quê? 3 coisas. Olha só aí. Devemos dar graças a Deus pelo Senhor amado ter nos escolhido desde o princípio para a salvação, para a santificação no Espírito e para a fé na verdade, fé na palavra. Fé na palavra. Aqueles que são de Deus não abrem mão da palavra. Morrem crendo na palavra, morrem pela palavra, vivem a palavra, praticam a palavra. Esses são os que são de Deus. E o apóstolo diz: olha, graças a Deus, porque nós somos escolhidos para a salvação, para a santificação do Espírito Santo e para a fé na verdade. Para que o nosso evangelho, pelo nosso evangelho, Deus nos chamou e nos alcançou para a sua glória. Por isso, estai firmes e retendes as tradições e as palavras que vos temos ensinado. Estais firme e guarde a palavra que temos ensinado. E ele conclui dizendo que é para consolar. Console os vossos corações
e conforte-vos uns aos outros com a palavra. Conforte com a palavra. Queridos, eu não falei da terceira palavra aqui, e eu vou falar agora. O primeiro que nós estudamos é a destruição da paz e a segurança. O segundo sinal da volta de Cristo, o anticristo, e ele já está aí. A Bíblia diz que ele está aí no mundo. Só não se manifestou ainda porque não foi tirado um que está resistindo ele, que é o Espírito Santo e o povo de Deus. A hora que o Espírito Santo e a igreja for tirado, ele vai se manifestar totalmente. Assim que Jesus arrebatar a igreja, o anticristo se manifesta totalmente. Por um período curto de 7 anos só. E depois dos 7 anos vem o juízo final, vem Jesus para estabelecer novos céus, nova terra. Mas no capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, falou da apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar? Ele fala da apostasia. Você sabe o que é apostasia? Na tradução literal, renúncia de uma religião, renúncia de uma crença, abandono da fé. O que nós estamos vendo em nossos dias? Abandono da igreja, abandono da fé, abandono da crença, abandono da palavra. Isso é apostasia. Abandono é rejeitar a fé, desprezar a fé, não querer mais a fé em Deus, não querer mais Deus, não querer mais sua palavra, desprezar, desleixar. Isso é apostasia. E o que é que nós estamos vendo em nossos dias? Eu fiz uma pesquisa rápida ali, diz que 70%, há igrejas que 70% dos cristãos não vão mais à igreja. Mesmo depois da pandemia, acabou os problemas. 70% não voltaram. Apostasia, sinal do fim. Jesus falou isso, lá em Mateus 24, o apóstolo Paulo repete aqui, apostasia, esfriamento da fé, desvio. Olha só, Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esfriamento da fé. Mateus 24, 12. Em razão do pecado, o aparecimento de muitos de falsos cristos, falsos profetas, fazendo sinais e prodígios, que se for possível, engana até os próprios escolhidos. Está aí o Brasil e o mundo cheio de falso profeta. Está aí. Então, a apostasia era o último sinal, estamos vendo, nossos dias. Até antes dessa pandemia, igrejas lotadas. Depois da pandemia. Sinal do fim, Jesus está voltando. É os 3 últimos que faltavam, estão aí se cumprindo. O anticristo chegando. Agora, eu quero concluir, queridos, lendo uma matéria que eu pesquisei e encontrei na União Missionária de Evangelização Mundial da Última Hora. Essa associação é uma associação evangélica que há muitos anos e há décadas leva o evangelho para o mundo inteiro, pastores e missionários para o mundo inteiro. E ele escreveu a seguinte matéria: Negação da revelação divina da verdade. Esse é o título. Negação da revelação divina da verdade. O reino de Satanás sobre o mundo tem ocorrido de forma invisível, incentivando o surgimento de cosmovisões, ou seja, muitas visões e muitas filosofias contrárias à verdade da revelação divina. Satanás tem trazido para o mundo visão, filosofia e doutrinas contrárias à visão de Deus, a palavra de Deus. E daí vem, e por que isso? Porque o ateísmo trouxe um vazio espiritual. Satanás pregou esse evangelho dele, diabólico, do ateísmo, que Deus não existe, pregou nas universidades, pregou nas escolas, pregou nas igrejas.
E essa geração, a maioria, é ensinado de que Deus não existe. Deus não existe. Então, ele diz o seguinte, isso, os pastores, agora no mês de abril, da missão, da última hora no mundo, eles estão em todos os países. Eles dizem o seguinte, a declaração de que Deus não existe, ou que Deus é irrelevante, provocou um vazio espiritual dentro das pessoas. Uma vez que a negação da revelação divina e da verdade resultou também na negação dos valores morais. Parecia algo, problema do ateu, ele não quer acreditar, é problema dele. Nós não temos ideia da seriedade disso. Essa pregação levou o mundo, o planeta e as pessoas a crerem que Deus não existe. E se Deus não existe, não existe princípios morais. Por quê? Não matará, não roubará, não adulterará, não faz isso, não faz aquilo, é da Bíblia, é de Deus. E se Deus não existe, isso não existe, isso é coisa de maluco, isso é coisa de religião, isso é coisa de pessoas, isso é coisa de grupo de pessoas. E se é de grupo de pessoas, ninguém no planeta é obrigado a concordar, aceitar e mais ainda, podemos abolir. Olha o que eles escrevem. O argumento é, se os padrões morais não foram revelados por um Deus soberano, já que ele não existe, e que esses padrões determinam que os indivíduos são responsáveis por suas ações, então esses padrões morais, tradicionalmente aceitos, foram criados pela humanidade. E se é criado pela humanidade, esses valores morais, a humanidade tem o direito de rejeitar, mudar ou ignorar esses padrões morais. Isso é a doutrina do comunismo. Essa é a doutrina do anticristo, que começou até antes de Cristo, dizendo que tinha que abolir o casamento, abolir a família, abolir os bens e tirar tudo das pessoas. Porque se o princípio de Deus é família, criada, temente a Deus, conhecendo Deus, andando com Deus, para que daí tenha a igreja e tenha o povo de Deus. Mas se você abole casamento, abole família e diz que o relacionamento com homem e mulher é só para ter filho e pega o filho e dá para o Estado criar, é assim que é essa doutrina? Porque religião não existe, Deus não existe, isso aí é coisa de maluco? Então, queridos, se Deus não existe, valores morais não existem. Então, pode-se fazer o quê? Pode-se rejeitar, mudar ou ignorar. E o resultado dessa filosofia diabólica, diz a revista, é que a sociedade estamos testemunhando uma tremenda decadência moral do ser humano. E aí eles citam exemplos. Por exemplo, relações heterossexuais e conjugais. Passou-se a rejeitar a ideia de que apenas as relações heterossexuais entre pessoas do mesmo sexo e relações conjugais entre pessoas casadas é que são moralmente corretas. Passou-se a rejeitar essa ideia. E passou-se a desprezar e a ameaçar cada vez mais aqueles que defenderem essa ideia. Não só rejeitar, mas ameaçar e perseguir quem defender a ideia da Bíblia. É a Bíblia que diz que é assim. É a Bíblia que diz. Foi Deus que estabeleceu esses princípios. Mas se Deus não existe, então isso não existe. Então vamos abolir isso, vamos destruir isso, vamos acabar com tudo. E o que é que nós vemos no Brasil e no mundo? Movimentos estão surgindo no mundo inteiro, legalizando o conceito de matrimônio, alterando o conceito de matrimônio, com o fim de abolir ou reestruturar a família e para que se promova se proteja toda a sorte de práticas imorais na área do sexo. Se proteja, não é que se critique coisa errada,
é que se proteja a coisa errada e condene quem falar que isso está errado. Mas não para por aí. O assassinato de seres humanos já foi legalizado em muitos países. Algumas pessoas ainda insistem em dizer que não existe questão moral e não há nenhuma moralidade no suicídio assistido, na clonagem humana, na destruição de embriões humanos em nome de pesquisa de células-tronco. O assassinato e a mentira passaram a ser aceitos como a norma. Falência moral nas próprias bases da sociedade. Segunda coisa, negação da verdade objetiva e dos seus padrões. Negação da verdade objetiva e dos seus padrões. O que é isso? Se Deus não existe, a conclusão é que não existe uma verdade. Porque a verdade é tudo com base em Deus e sua palavra. Se Deus não existe, a palavra de Deus não existe verdade objetiva. E qual é a consequência disso? Cada indivíduo é capaz de determinar por si mesmo o que é a verdade. Assim sendo, aquilo que é verdade para uma pessoa, necessariamente não é verdade para outra. Logo, a verdade passou a ser algo subjetivo e não relativo. Não é algo real, é algo da cabeça de cada um. E qual a consequência disso? Se não há padrão objetivo pelo qual uma pessoa seja capaz de avaliar se algo está certo ou está errado, ninguém mais pode dizer a outra pessoa que algo está certo ou está errado. Se não há um padrão mais de certo ou errado, tem que proibir você dizer para alguém que existe algo certo ou errado. Não pode dizer. Não pode dizer que existe pecado. Seguindo essa doutrina, nunca se deve dizer a outra pessoa que o seu modo de viver está errado, mesmo que ele está vivendo de maneira que possa até se destruir prematuramente. Não será permitido dizer, por exemplo, um adolescente que o sexo deve ser praticado só depois do casamento e não antes do casamento. Afinal de contas, ninguém tem o direito de impor seus conceitos de certo ou errado sobre os outros. Não pode ensinar, não pode falar. Redefinição de valores agora. Redefinição de valores. Queridos, os valores foram redefinidos. Isso nas escolas, nas universidades, em todos os lugares. Há escolas, inclusive, que já adotaram a política que abafa qualquer expressão que se fale de certo ou errado com seus alunos, porque para eles esse tipo de atitude é intolerância. Falar de certo ou errado, de Deus, de Bíblia, de pecado, de verdade, é ser intolerante e precisa ser punido. É discurso do ódio. Vocês já viram falar discurso do ódio toda hora na televisão? Que diz que existe um grupo no Brasil que são o povo do discurso do ódio? É porque se fala a verdade e eles não querem ouvir e não se pode falar mais a verdade. Quem fala a verdade é do grupo do discurso do ódio. Tem que ser preso, como foi preso no Brasil. Então, com base nisso, que não se sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, solta quem rouba e prende quem está falando que o outro é ladrão. Operação do erro, que o Senhor falou, o homem do pecado. Já é a doutrina dele, está aí. É assim que ele prega, é o falso Cristo, é o anticristo, aquele que é contra Cristo e todos os seus princípios. Já está aqui, já é real. Já é real. A negação da verdade objetiva e dos padrões objetivos de certo ou errado motivaram alguns a defenderem que os pais devem ser proibidos de corrigir os seus filhos quando esses fizerem algo que eles acreditam ser errado. Pai também não pode corrigir filho. Ué, se não existe certo ou errado, como é que você vai corrigir o seu filho? Deixa ele fazer o que ele quiser.
Deixa as pessoas fazerem o que quiser. Não existe certo ou errado. Essa é a doutrina. Negação da espécie humana. Essa ideologia diz que não somos seres humanos. Por isso tem uns se vestindo de animais e outros se vestindo de alienígenas. Vocês sabem disso. Quarta coisa, redefinição do conceito de intolerância. Redefinição do conceito de intolerância. A revista diz o seguinte: Satanás ofereceu a bruxaria, o espiritismo, o satanismo e muitas formas de ocultismo, a astrologia, o misticismo oriental, os conceitos da nova era e as drogas, músicas e outros substitutos demoníacos para preencher o vazio espiritual do ser humano. E o que resultou disso? Um movimento que visa forçar a sociedade a aceitar um novo conceito de tolerância. Aquela visão que se tinha antes. Qual era a visão de tolerância antes? Ensinava que as pessoas de opiniões diferentes e práticas diferentes devem conviver pacificamente umas com as outras. Não era assim o conceito de tolerância? Eu penso e creio de um jeito a minha fé. Mas se você pensa e crê diferente, tudo bem, eu posso até não concordar com você, eu dou o meu ponto de vista, mas é você que decide. Eu vou conviver com tolerância com você. Você pensa diferente, você vive diferente, mas a gente convive juntos. Isso é tolerância, tolerar os diferentes. Agora não, sabe qual é o novo conceito de tolerância? O novo conceito agora é o seguinte. No antigo, cada pessoa tinha o direito de acreditar que a opinião ou prática contrária à sua estava errada e podia expressar essa crença abertamente. Só não podia ameaçar e aterrorizar ou agredir as pessoas que discordassem dele. Mas podia conviver e podia pensar e falar. Agora não. O novo conceito de tolerância diz o seguinte: expressar abertamente uma opinião ou prática de uma pessoa ou de um grupo, dizer que é errado, equivale a crime de ódio, portanto, deve ser punido em lei. Dizer que um grupo ou pessoas estão fazendo coisa errada é intolerância, é crime de ódio e tem que ser punido em lei. Grupos nos Estados Unidos estão pressionando o Congresso americano para botar em lei esse tipo de visão. Uma lei com o nome de Lei Anti-Ódio. Nos Estados Unidos, o país mais evangélico do mundo, que já foi, e o mais democrático. Estão pressionando o governo para aprovar isso aqui. Agora, você imagina a hora que aprovar isso aqui, o que vai se tornar? Nós não vamos poder estar aqui mais pregando a Bíblia. Não vamos poder mais estar pregando a Bíblia, porque a Bíblia manda falar isso. Jesus mandou pregar isso. O que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Céu e inferno. Se não pode falar mais isso, fecha-se as igrejas. Se esse projeto for aprovado nos Estados Unidos, os Estados Unidos se tornar mais um Estado totalitário, que adotará a Inquisição e o comunismo. Já que o mundo foi levado a acreditar que não há mais uma verdade objetiva, válida para toda a humanidade, e que não há mais nenhum padrão objetivo que sirva para dizer o que é certo e o que é errado, mas cada um defende a ideia, então cada um, já que não existe padrão de certo ou errado, verdade, não existe Deus, cada um pode defender a ideia de que todos os deuses, todas as religiões e todos os caminhos devem ser aceitos com igualdade. Todas as religiões, todos os deuses, todos os caminhos devem ser aceitos com igualdade. E o que significa isso? Significa que é proibido tentar converter pessoas de uma religião para outra. E nem proibir converter pessoas de uma religião para outra.
Deve ser impedido fazer isso. Outra coisa, as afirmações de que apenas existe um Deus verdadeiro, uma religião verdadeira, e que existe só um único caminho para o céu, também são formas de preconceito, ódio. É ódio. Dizer que há só um caminho, há um só Deus verdadeiro e uma única salvação é conceito do ódio, é discriminação, é preconceito. Tem que ser punido. Então não podemos mais ler a Bíblia, porque quem falou eu sou o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Queridos, vamos ficar em pé. Os 3 últimos sinais relevantes da volta de Cristo: o anticristo, a apostasia e o encerramento, a destruição da paz e da segurança. Que nesta manhã o Senhor tenha ajudado a mim e a você a abrir os nossos olhos. E concluindo, olha essa palavra final do apóstolo Paulo, quando ele fala esse texto, e ele conclui falando assim para a gente. Sabe o que ele fala para a gente? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão, porque todos nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós temos a palavra que é luz. A palavra está mostrando o tempo que nós estamos vivendo, a palavra está mostrando a verdade, a palavra está mostrando os sinais. Nós só não sabemos o dia e a hora, mas o tempo está todo mundo sabendo qual é, os sinais estão mostrando. E o próprio apóstolo está dizendo, muita gente diz, mas a Bíblia diz que o Senhor vem como ladrão, ninguém vai saber o dia e a hora. Não, olha o que o apóstolo está ensinando aqui. Olha o que ele está dizendo. Vós não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quem vai ser surpreendido? Quem estiver nas trevas. E andar nas trevas é andar longe de Deus e de sua palavra e de sua verdade. Esse mundo aí está andando nas trevas. Queridos, seus amigos que não conhecem Deus estão andando nas trevas. Sua família que não conhece Deus está andando nas trevas. Chegou a hora de gritar e bradar que é preciso a verdade do Evangelho. Enquanto é possível falar, grite na sua família, brade com seus amigos, ore por sua família, por seus amigos, ore pelo Brasil, ore pelas pessoas, porque a porta está fechando, o tempo está terminando, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja e trazer juízo para esse mundo, como ele disse, que isso vem para julgar aqueles que amaram o pecado e não amaram a verdade e não amaram a Deus. Mas isso é o começo do juízo, depois vem o que vai acontecer na grande tribulação. Mas graças a Deus, o apóstolo diz, irmãos, nós não estamos dormindo, nós não vamos ser pegos de surpresa, nós estamos sendo ensinados, nós estamos na luz, nós estamos enxergando, nós somos filhos do dia, nós não somos da noite. Por isso, aí ele dá uma advertência, não durma como os demais estão dormindo, mas você não durma. E faz o quê, apóstolo Paulo? Ele diz, vigia, seja sóbrio, vigia. Você sabe que o vigilante, mesmo que tiver que trabalhar de noite, ele tem que trabalhar a noite inteira assim, não pode nem piscar, prestando atenção. Vigia, não durma, não é tempo mais de dormir, não é mais tempo de dormir, não dormimos com os demais, vigiemos, sejamos sóbrios. Nós que somos de dia, faz mais o que, apóstolo Paulo? Quem é do dia, seja sóbrio, não ande bêbado e nem drogado. Você sabe que o bêbado drogado, ele não sabe o que faz. A coisa domina a mente dele e ele não consegue pensar racionalmente. Não deixe o pecado, as coisas desse mundo, tirar a sua sobriedade, fazer você viver com uma pessoa bêbada que não está enxergando nada, que muitos cristãos estão aí bêbados, o pecado está cegando, está deixando eles meio bêbados, atordoados, não estão enxergando a luz, mas a Bíblia diz que a luz está aqui,
A luz está com a gente, a palavra é Deus, é o Espírito Santo. E aí ele conclui dizendo assim para nós, seja sóbrio, vigia, que mais? Vista da couraça da fé. Não duvida da palavra, abraça essa palavra, agarra essa palavra, vista da couraça da fé. Couraça é uma roupa que protege o soldado. Se vista da couraça da fé, não deixa Satanás roubar a sua fé. Porque se ele roubar a sua fé e a minha fé, ele rouba a nossa coroa. O que mais que ele fala? Além de vestir da couraça da fé, vista da couraça do amor. Ame as pessoas, ame a Deus, ame a igreja, ame a palavra, ame o tempo com Deus, ame a oração, ame a consagração, ame a verdade. Ore pelas pessoas, ore por você. Se preocupe com você, se preocupe com os outros. Então, faça do amor também uma couraça. E ele conclui. E por fim, coloque o capacete, a esperança da salvação. Capacete. Ninguém vai arrancar. O capacete coloca na cabeça, né? Para proteger a cabeça. Ninguém vai roubar a minha salvação. Eu vou proteger a minha salvação com o capacete. Ninguém vai roubar a minha salvação. Eu não vou pelo que o mundo vai. Eu não vou viver como o mundo está vivendo. Eu não vou pela mentira. Eu não vou pelo engano. Porque eu sei quem está operando o engano e a mentira. Eu vou com aquele que está falando a verdade. Eu fico com a palavra. Eu fico com Deus. Eu fico com o Espírito Santo. Eu abraço o capacete da salvação. Eu não troco ela por nada nesse mundo. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar.